Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Programador Aventureiro. Eu sou Dalton Peixoto e nesse vídeo eu vou te ensinar como a gente pode criar esse efeito de vidro nas nossas aplicações. Então aqui eu tenho um componente, né, que ele está por cima de uma imagem, criando aqui esse efeito, né, de vidro aqui meio translúcido. Então se a gente for ampliar aqui a nossa imagem, a gente consegue ver, ó, que por mais que a gente altere o tamanho da imagem, né, sempre esse componente aqui ele vai ficar sobreposto a ela, né, criando esse efeito aqui de um vidro translúcido aqui por cima da nossa imagem, dos nossos componentes aqui, utilizando a biblioteca Flat. Então, para isso, eu vou aqui no nosso VS Code, e aqui dentro dele eu já fiz, né, a importação aqui da biblioteca Flat. Se você não tiver ela instalada, é só utilizar o pip, né? Então, pip install flat. Feita a importação da biblioteca, a gente tem aqui a nossa função principal, onde a gente vai fazer todas as alterações que vão ser refletidas na nossa aplicação, e aqui a instância que inicializa a nossa aplicação, né, que cria uma janela no nosso desktop. E aí, para poder executar esse comando aqui, eu vou abrir aqui o nosso terminal, e aqui no terminal eu vou colocar flat run e coloco qual que é o nome do arquivo que eu estou querendo executar. Então, nesse caso aqui vai ser aula.py. Então, executando aqui, ele vai criar essa tela aqui para mim, né, essa janela da minha aplicação, e eu consigo colocar ela aqui do lado do nosso VS Code. Assim eu já consigo ver todas as alterações que eu estou fazendo aqui já sendo refletidas direto ali na nossa aplicação, já que o comando flat run, ele fica sempre analisando qualquer alteração que a gente fez aqui no nosso arquivo, e toda vez que ele identifica alguma alteração no nosso arquivo, ele renderiza a nossa aplicação novamente. Assim a gente consegue trabalhar com Flat, né, fazendo atualizações em tempo real, que facilita muito o desenvolvimento aqui do nosso software. Então, para poder criar o nosso efeito, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma variável de layout, que vai ser o nosso container, onde vai ter aquela nossa imagem de fundo. Então, para isso, eu vou colocar aqui o nosso image source, e eu coloco qual que é o link, né, da imagem que eu quero que fique de fundo ali no nosso componente. Então, eu vou colocar aqui o link de uma imagem aqui da internet, que é essa aqui do site Alpha Coders, mas você pode colocar qualquer imagem ali de fundo que você quiser na aplicação, só copiar aqui igual está aqui no vídeo. Feito isso, eu vou dizer então como essa imagem vai se ajustar na tela da minha aplicação. Então aqui no meu Image Fit, eu vou passar o parâmetro Image Fit, e aqui eu tenho todas essas propriedades aqui que eu posso utilizar. Então eu tenho o Contain, o Cover, Fill, Fill Height, Fill Width. Além disso, a gente tem o None e Scale Down. Basicamente, né, cada um serve para poder ajustar a minha imagem aqui dentro do meu container. O Fill vai fazer ela preencher todo o espaço disponível do meu container, mesmo que tenha que esticar a minha imagem, né? Então ela pode perder as suas proporções ali, esticar mais para cima, ou na vertical, ou esticar na horizontal. Já o cover, ele vai fazer a imagem também preencher todo o meu container, porém sem esticar ela. Então ele vai dar um zoom nela até que ela preencha todo o espaço disponível. Então eu vou utilizar esse parâmetro aqui, cover, para que independente do tamanho da minha janela, né, se eu ficar alterando aqui o tamanho da minha janela, a minha imagem vai sempre se ajustando ali, né, dando zoom ou diminuindo para poder caber dentro do tamanho aqui da janela da minha aplicação. Feito isso, eu vou falar então que esse container, eu quero que ele se expanda, ocupando todo o espaço disponível da tela da minha aplicação, já que eu quero que essa imagem, né, ela fique como plano de fundo aqui do meu aplicativo. Antes de fazer as outras alterações aqui, já vamos adicionar aqui na tela da nossa aplicação para a gente poder já ver as alterações sendo feitas ali em tempo real. Então, basicamente, eu coloco o comando page.add para poder adicionar algum elemento aqui na minha aplicação, e aí eu falo dentro dele aqui qual que é o componente que eu quero adicionar aqui. Então, no caso, eu vou querer adicionar o nosso layout. E aí, quando eu salvar, o comando flat run aqui vai identificar que tem uma alteração que foi feita nesse arquivo aqui, aula.py, e aí sempre que ele identifica alguma alteração nesse arquivo, ele renderiza automaticamente aqui a nossa aplicação com essas alterações. Então, eu vou salvar aqui o código, e aí já consigo ver aqui agora a nossa imagem aqui aparecendo na nossa aplicação. Então eu posso agora aumentar ou diminuir o tamanho aqui da tela da aplicação, que a imagem vai sempre ficar se ajustando ali dentro do nosso aplicativo. Então a primeira coisa que a gente consegue ver aqui é que tem uma borda aqui na lateral da minha aplicação, né, que é uma borda automática que o Flat já coloca para a gente aqui de 10 pixels. Se eu quiser remover essa borda aqui para que a minha imagem, né, ela ocupe 100% do espaço da tela, eu posso utilizar o comando page.paging, que já vem definido por padrão como 10, e eu posso colocar ele como 0 aqui, para poder remover essa borda. Na hora que eu salvar, agora sim, a minha imagem, né, ela está ocupando 100% do espaço disponível aqui da tela da minha aplicação. Legal, agora que a gente já criou a nossa imagem aqui, vamos criar aquele nosso componente que vai ser o elemento que vai ter o efeito vidro. Então, para isso, eu vou colocar aqui o meu content, que vai ser o conteúdo desse container. Eu vou querer criar um outro container. Então, container. Dentro desse outro container, eu vou colocar que o conteúdo dele vai ser um text. Então, vai ser só um texto que está ali escrito, mas poderia ser qualquer outra coisa que você quisesse colocar dentro dele, botões, um formulário, por exemplo, se fosse um formulário de login, ficaria bem legal esse estilo, né? Com um formulário de login aqui e logo atrás essa tela de fundo
com esse efeito vidro aqui ao redor do seu formulário. Então, eu vou colocar só um teste aqui para a gente ver como exemplo. Então, eu vou colocar aqui o valor que vai estar escrito dentro dele, vai ser Programador Aventureiro, que é o nosso perfil lá no Instagram, no TikTok, no Quai. Então, se você não segue a gente nessas redes sociais, então aproveita para poder seguir, porque lá eu posto diariamente conteúdo sobre Python, sobre programação. Então, todo dia eu tô dando dicas, né, sobre coisas que você pode fazer para o Python, sobre novas funcionalidades, sobre coisas bem legais aí, que são conteúdos bem diferentes do que eu trago aqui pro YouTube. Então, já recomendo você me seguir lá no Instagram, no TikTok ou no Quai, porque eu tô diariamente postando dicas sobre programação lá, para você aprender muito mais sobre Python com vídeos curtos ali de 1 minuto e meio, para você poder sempre aprender alguma coisa nova a cada dia com o Python. Então, eu vou salvar aqui já para a gente poder ir vendo isso aqui sendo renderizado do nosso componente. E aí, no momento que eu faço isso, né, eu já consigo ver aqui o nosso texto aparecendo aqui em cima, só que o tamanho da minha imagem aqui diminuiu. Isso porque o meu container, né, eu falando para ele se expandir para poder ocupar todo o espaço disponível, mas ele vai automaticamente ocupar todo o espaço disponível na vertical. E vai se adaptar, né, agora que ele tem um conteúdo dentro dele, ele vai se adaptar ao tamanho desse componente aqui. Então, o que eu posso fazer é alinhar todo o meu elemento no centro da tela da minha aplicação. Dessa forma, né, ele vai ocupar todo o espaço disponível, já que ele tem que saber qual que é a largura máxima, né, da tela do meu dispositivo para poder alinhar o elemento sempre ao centro. Então, eu vou colocar aqui meu alignment, vai ser igual a alignment.center. Se eu salvar, ele vai alinhar agora qualquer elemento que eu colocar dentro desse container aqui, vai ficar sempre alinhado ao centro dele. Então, agora aqui o nosso texto está alinhado ao centro e a gente pode continuar personalizando ele aqui. Então, além de colocar aqui o texto, né, do @programador aventureiro, eu vou aumentar o tamanho dele, colocar aqui 40 pixels de tamanho para ele poder ficar um texto bem maior e vou trocar a cor dele aqui para branco. No meu caso, ele já está aparecendo branco porque o meu computador está no modo dark. Então, por padrão, sempre que eu tenho algum texto escrito, né, num sistema no modo dark, ele vai colocar na cor branca para poder dar contraste no meu computador. Se você estiver usando um sistema que estiver no modo light, provavelmente a cor do texto aqui já vai estar como preta, porque aí a cor preta é que dá contraste, né, na cor branca, que seria do tema padrão no modo light. Então, para isso, né, para a gente ficar com a mesma cor aqui de texto, eu vou colocar branco, que aí mesmo que você estiver no computador modo light ou modo dark, vai ficar sempre igual aqui o exemplo que eu estou fazendo aqui nessa aula, com o seu computador aí. E se você quer aprender todas as técnicas para poder construir aplicativos e interfaces modernas utilizando 100% do Python e fazer com que o seu código funcione em qualquer tipo de sistema, seja web, sistemas desktop ou mobile, então você precisa conhecer o curso Flat 360, onde você vai aprender do básico até o avançado de todos os componentes de personalização que o Flat tem, além de construir diversos projetos práticos para você pôr no seu portfólio, assim como esse que você está vendo aqui nesse vídeo. O curso conta com mais de 40 horas de muito conteúdo, mais de 170 exercícios e diversos projetos práticos com interfaces modernas e super modulares que você pode reutilizar em qualquer projeto que você quiser. Para saber mais sobre o Flat 360, clique aqui embaixo no link que eu vou deixar aqui na descrição e conheça tudo sobre esse curso completo sobre Flat. Bom, feito isso, a gente já tem o nosso texto aqui e eu coloquei dentro de um container, porque agora aqui, nesse container aqui interno, né, que a gente vai criar aquele efeito de vidro aqui, né, vai criar essas bordas aqui, esse efeito translúcido dele. Então, dentro do nosso container aqui, vamos começar a personalizar ele. Então, a primeira coisa, eu vou colocar uma cor de fundo para a gente poder já ir vendo todas as alterações que a gente está fazendo nesse componente. Então, eu vou colocar aqui que a cor de fundo desse container vai ser ft.colors with opacity, que eu vou passar qual que é a opacidade que eu quero aplicar a uma determinada cor. Então, eu vou colocar 10% de opacidade na cor branca. Então, ft.colors.white. Se eu salvar, então ele já criou aqui para mim a cor branca com 10% de opacidade. Então, fica uma cor branca bem clarinha ali aparecendo no meu componente. Feito isso, eu vou colocar aqui um padding para poder dar um espaçamento maior entre as laterais aqui do meu container para o seu conteúdo, que é esse texto que está aqui dentro, né? Então, eu vou colocar aqui padding, vou querer symmetric, que eu vou querer espaçamentos diferentes entre a vertical e a horizontal. Então, na vertical, eu vou querer que ele tenha 50 pixels de espaçamento e na horizontal, eu vou querer que ele tenha 80. Então, dessa forma, né, na vertical vai ser em cima e embaixo, ele vai aplicar 50 pixels, e na horizontal vai ser direita e esquerda. Então, na direita e na esquerda, ele vai aplicar 80 pixels de espaçamento. Então, já criei aqui o meu componente. Com esse espaçamento maior aqui, já ficou essa caixinha, uma visualização melhor aqui. Além disso, eu posso também arredondar aqui os cantos da borda, né? Que ela tá com a borda quadrada aqui. Eu posso fazer o arredondamento dela também, utilizando o parâmetro Border Radius. E eu coloco, então, Border Radius e falo quais são
quantos pixels eu quero arredondar e quais são as bordas. Então, quando eu coloco o parâmetro all, eu estou falando que eu quero arredondar todas as bordas do meu componente, e aí eu passo quantos pixels eu quero que ele tenha de arredondamento em todas essas bordas. Então, 10 pixels de arredondamento em todas as laterais, ele já arredondou aqui para mim, e já temos a carinha aqui, basicamente, do nosso efeito. Então, agora tudo que ficou faltando fazer é criar essa bordinha aqui na parte superior e aqui na lateral, ó, que fica dando um efeito mais 3D pro nosso elemento, né, como se fosse uma plaquinha de vidro mesmo aí, com uma espessurazinha do nosso container. Então, para isso, eu vou vir aqui e aí eu vou criar, alterar a propriedade border, onde eu vou alterar qual que é a borda do meu elemento. Então, eu vou colocar aqui ft.border, e aqui dentro do border, eu posso passar uma borda que vai ser aplicada a todas as laterais do meu elemento, ou a posições específicas. Então, como eu vou criar uma borda só na parte superior e na lateral aqui direita, eu vou colocar então que eu quero que na parte superior, então no top, eu vou criar um border side, e aqui eu falo quantos pixels ele vai ter de espessura na borda e qual que vai ser a cor dessa borda. Então, eu vou querer que ele tenha 2 pixels de espessura e que a cor da borda seja um tom de branco. Então vai ser ft.colors.white, e aí tem todas essas opções aqui de branco que eu posso utilizar. Eu vou querer utilizar esse white 30 aqui, que é um branco um pouco mais puxado para o cinza. Feito isso, eu já posso salvar aqui para poder já ver o efeito sendo aplicado. Então, ele já colocou aqui para mim uma borda só na parte superior, nessa cor, né, branco 30, que seria um branco mais acinzentado, bem clarinho, numa espessura de 2 pixels. Se eu aumentasse aqui, ficaria uma borda bem maior ali, que a gente pode personalizar esse elemento. Feito isso, agora basta fazer a mesma coisa aqui para a lateral direita, né? Então, eu vou colocar aqui um right e fazer o mesmo elemento, ft.border side, de também 2 pixels, então o id 2 pixels, e a cor eu quero que seja ft.colors.white, também esse white 30 aqui, que é um tom de branco mais clarinho. E aí ficou com essa borda aqui agora ao redor do meu componente, dando ali um aspecto mais 3D aqui para esse elemento. Com isso, agora a única coisa que ficou faltando, né, para poder criar de fato esse efeito de vidro aqui mesmo, né, como se tivesse o nosso elemento aqui mais translúcido, é aplicar um blur aqui para esse componente, porque agora a gente consegue ver o fundo totalmente focado aqui. Então, basicamente, eu vou fazer é dar uma desfocada aqui no fundo, né, ao redor desse elemento. Então, vou colocar aqui uma próxima propriedade aqui para esse container, que vai ser o blur. E eu coloco aqui, então, ft.blur, e passo para ele, né, quantos pixels ele vai fazer de desfoque no meu elemento em cada uma das direções. Eu posso falar, então, que no meu sigma y, ou seja, no desfoque na posição horizontal, eu quero que tenha 8 pixels de desfoque. E se eu passar, então, agora o meu sigma y, ou seja, qual que vai ser o desfoque na vertical, também vou colocar de 8 pixels. Se eu salvar, ele já criou agora esse blur, né, que é esse efeito translúcido aqui para o meu elemento. Então, eu consigo ver a imagem de fundo também ali, porém, ela fica mais desfocada quando passa aqui ao redor do meu componente. E aí você pode ir brincando com essas propriedades aqui. Você pode diminuir mais o foco no X aqui, para ele poder ficar um efeito, né, maior aqui no Y. Então ele fica com um desfoque muito maior aqui na posição vertical do que na posição horizontal. Ou pode tirar, né, o desfoque aqui na vertical, deixar só um pequeno desfoque aqui na horizontal, aumentar muito mais o desfoque na horizontal, vai ficar esse efeito aqui mais riscado. Porém, se você colocar um desfoque de mesma intensidade, né, em cada uma das opções, ele fica esse efeito blur aqui geral aqui no seu componente. E aí agora a gente já tem o nosso projeto, né, completo aqui. Então basicamente a gente criou esse efeito aqui. Se você quiser criar, né, também deixar a sua aplicação ocupando 100% aqui da janela, né, da sua aplicação aqui, sem aquela barra na parte superior aqui, a gente também pode colocar o parâmetro então page.windowTitle_hidden, e aí eu coloco aqui igual a true, que é o que ele vai fazer é esconder aquela barra de título ali. Então eu colocar true para ele poder salvar, e ele vai esconder aquela barra superior ali. Então agora a minha aplicação ela ocupa 100% do tamanho da tela da minha janela aqui. Então fica esse efeito aqui agora de vida, mesmo que eu ampliar aqui para a tela inteira, fica com esse efeito aqui de glass morphismo aqui na sua aplicação. E aí, como eu falei, você pode utilizar esse efeito aqui agora, por exemplo, para poder criar aqui um formulário de login, o que fica também com um estilo bem legal aqui para o seu projeto. Então, só para poder ficar um exemplo aqui, ó, eu tenho aqui basicamente o mesmo projeto que a gente fez aqui agora, só que agora eu coloquei aqui basicamente um text field só para poder fazer 2 formulários aqui de login, onde o usuário vai digitar o usuário dele, né, depois a senha aqui que ele pode exibir ou não, e o botão aqui para poder entrar na sua aplicação. Então, dessa forma você tem aqui um estilo bem legal aqui, se você criar de forma bem simples
uma tela de login, de cadastro para o seu usuário ali, com um efeito visual bem bonito aqui, utilizando o Flash. Então, se você gostou de desenvolver essa aplicação aqui utilizando o Flash, né, dá para ver que dá para construir uma aplicação bem bonita e moderna utilizando esse framework aqui do Python, eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu curso Flash 360, que é onde eu ensino absolutamente tudo sobre esse framework, onde a gente vai aprender desde o básico até o avançado aqui, a como criar aplicações utilizando Flash multiplataforma. Então, a gente vai criar aplicações para desktop, né, seja para Windows, macOS, Linux, aplicações mobile para iOS, para Android. Vou te ensinar como gerar o APK, a versão IPA dessas aplicações e instalar no seu próprio celular. Então, como você instalar o seu APK diretamente no seu dispositivo mobile, a como você executar a sua aplicação em tempo real no seu dispositivo celular para você poder ficar verificando, né, todas as alterações que você está fazendo ali no seu aplicativo, né, na hora que você está construindo ele diretamente no seu smartphone, a como compilar essa aplicação para as versões web e também a como fazer deploy dela em 3 sistemas online gratuitos. Assim você já consegue fazer o curso, aplicar o conhecimento utilizando todos os mais de 40 projetos práticos que a gente tem no curso e também fazer os deploy da sua aplicação, né, para poder rodar num servidor gratuitamente e já deixar ela em produção para que todo mundo possa ver ali os aplicativos que você construiu utilizando o Flash. Além disso, no curso também a gente vai aprender a construir um portfólio completo utilizando esse framework. Então, a gente vai aprender do zero a como construir um portfólio web completo, né, e totalmente responsivo, que a gente pode converter depois para uma aplicação para você instalar no seu celular, onde vai ter todas as aplicações ali que a gente construiu ali com o Flash. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link dessa página aqui, onde tem todos os detalhes aqui sobre o curso, né, sobre todas as informações que tem disponível no curso. São mais de 240 exercícios teóricos e práticos ali para a gente poder aprender o conteúdo numa aula e logo na sequência a gente já aplicar ali com exercício para poder reforçar ali tudo que a gente aprendeu e também projetos práticos, né, que você já vai sair do curso com mais de 40 projetos prontos para você poder mostrar aí para todo mundo que você consegue fazer diversos tipos de aplicações com interfaces bem bonitas e modernas utilizando essa biblioteca do Python. E o curso tem mais de 70 horas de muito conteúdo, tem muita videoaula, né? Tem bastante módulos aqui com vários projetos, exercícios e muita coisa bem legal aqui sobre esse framework. Então, para poder saber mais, clique aqui no link da descrição e confira todos os detalhes aqui do curso Flash 360. Então, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!